Confira agora o resumo da novela Meu Coração é Teu, do SBT, mas antes, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Capítulo 31, segunda, 16 de dezembro. Diego está ouvindo a conversa atrás da porta e fica muito feliz em saber que Ana gosta dele. Jennifer diz a Diana que precisa de outro trabalho para ajudar Ana a pagar a dívida que ela fez com Dorival. Diana aconselha Jennifer a pedir ajuda a Nicolas, para conseguir outro trabalho. Ana diz a Fanny que seu pai volta de viagem no dia seguinte e elas terão que aguentar a megera. Fanny diz a Ana que ela poderia pensar em dar uma oportunidade a Diego, pois seu pai já deu um novo rumo para sua vida e não tem o direito de reclamar mais nada. Bruno e Manuela estão à espera de Fernando e Isabela, para lhes dar as boas-vindas. Yolanda diz aos dois que ela é quem irá mandar na mansão. Ana fica muito triste quando Isabela diz que agora está ali como dona e senhora da casa e que se ela quiser ir embora, a porta da rua é a serventia da casa. Ana e Bruno pensam em ir embora, mas voltam atrás por causa das crianças, que os amam tanto. Fernando pede a Yolanda que trate Bruno com respeito quando a ouve destratar o mordomo. Isabela diz a Ana que agora é ela quem manda. Diego pede a Fernando permissão para ajudar Sebastião. Ana pede a Diego e Fernando que se perdoem para que juntos possam ajudar Sebastião. Manuela diz a Ana que se Johnny não aparece é porque certamente aconteceu algo com ele. Diego diz a Fernando que está apaixonado por Ana e que pediu a ela uma oportunidade. Sebastião reclama com o pai por ele ter se casado com Isabela. Johnny descobre que foi despejado e pede ajuda a Ana. Ela oferece sua casa onde ele pode morar com ela e Jennifer. Fernando diz a Ana que Diego falou sobre suas intenções e gostaria de saber o que ela pensa sobre o assunto. Ana diz a Fernando que ele perdeu qualquer direito de questioná-la em assuntos de sua vida pessoal no momento em que casou-se com Isabela. Leon diz a Tamara que ela e Maurício podem ficar no quarto de pensão, e que ele irá viver na casa de sua mãe. Ele pede o divórcio, ela nega. Capítulo 32, terça, 17 de dezembro. Helena diz a Nando que é bipolar, e que ninguém pode ajudá-la nisso, que é uma pessoa tóxica e pode contaminá-lo. Fernando vê que Ana e Diego estão a ponto de se beijarem e pede a ela que não se esqueça que é uma empregada e não deve descuidar de seus filhos. Diego reclama com Fernando pelo que ele acaba de dizer a Ana. Fernando responde que dos empregados da mansão, cuida ele. Ana diz a Fernando que ele deveria falar com Nando, pois seu filho está com problemas. Nicolas aparece e diz que Helena é muito instável. Johnny conta a Jennifer tudo o que aconteceu e o porquê de seu desaparecimento. Gilly, Alex e Luz colocam uma aranha de plástico na sopa detox de Isabela. Fernando castiga as crianças e diz a Ana que ela precisa falar seriamente com eles. Diego vai atrás de Dorival para pagar a dívida de Ana. Jennifer diz a Johnny que não existe nenhuma possibilidade de reatar sua relação com Ana porque ela já está saindo com Diego Lascurain. Diego diz a Dorival que quer pagar a dívida de Ana. Ele alega que Ana tem sido uma mina de ouro para ele, de modo que não deixará que ela perca esses laços que a mantêm atada a Chicago. Henrique aparece no escritório de Fernando e trata Fanny com arrogância. Ana recebe um buquê de flores de Diego. Manuela diz a Ana que seguiu Bruno e que ele entrou em um lugar muito feio. Leon pensa que o melhor será contar de uma vez por todas a verdade a Fanny, antes de Tamara o faça. Leon envia uma mensagem pelo celular para Fanny e eles ficam de se encontrar mais tarde.
Jennifer e Johnny vão ver Ricardo, amigo de Nicholas. Quando Bruno volta para a mansão, Manuela se assusta ao ver sangue em suas mãos, mas ele rapidamente esclarece que é apenas tinta vermelha. Ana, chateada, diz a Diego que já o havia advertido de que não queria que ele se envolvesse em seus problemas. Diego diz que só queria ajudá-la e jura não voltar a fazê-lo. Fanny diz a seu pai que está desesperada porque não sabe o que está acontecendo com Leon. Fernando confessa a Fanny que ama Ana, e que só se casou com Isabela porque sua prioridade sempre serão seus filhos e ela espera um filho dele. Capítulo 33, quarta, 18 de dezembro, Ana diz a Diego que reconhece que falou com ele de uma forma grosseira e sabe que ele apenas quis ajudar e o fez por amor. Diego responde que sim, foi por amor, mas que mesmo assim ele não deveria ter se metido em seus assuntos particulares. Johnny começa a gostar de Jennifer e ela diz ao amigo que ele está muito confuso. Isabela fica furiosa, pois Fernando tem passado muito tempo com seus filhos e a tem deixado em segundo plano. Isabela enfrenta Ana e começa a insultá-la. Ana se descontrola e lhe dá uma bofetada. Isabela diz a Ana que ela acaba de cometer o pior erro de sua vida. Nicholas pede ajuda a Ana e aos netos para fazer uma surpresa original a Jennifer. Fernando e Ana ouvem Fanny falando de Leon. Leon enfim confessa tudo a Fanny, ela fica desconcertada. Leon diz a Fanny que a ama. Fanny responde que ele é um hipócrita e termina a relação com ele. Quando Fanny sai, Fernando e Ana se aproximam para saber o que está acontecendo. Fernando descobre a verdade por Fanny e agride Leon, proibindo-o de se aproximar de sua filha. Isabela se enfurece quando descobre que Fernando e Ana foram juntos acompanhar Fanny. Nicholas diz a Diego que sente medo em prender Jennifer a ele, um velho, mas recorda que a ama, e o lance da idade não pode ser um impedimento. Fanny se sente arrasada pelo que ocorreu com Leon. Ana a consola. Diego vê Ana dançar no Chicago, e diz que quer ajudá-la a realizar seu sonho de ser bailarina. Diego diz a Ana que a ama e a beija. Ana conversa com Jennifer e diz que não pode deixar de amar Fernando assim tão rápido. Jennifer diz a Ana que se ela não der uma oportunidade para Diego será ainda mais difícil esquecer Fernando. Fernando diz a Nando que entende que ele queira ajudar Helena, mas esse seu caso de bipolaridade é algo que ele deveria levar em conta. Fernando enfrenta Diego e diz que ele só está com Ana por vingança. Diego afirma que a ama. Leon diz a sua mãe que Fanny já sabe da verdade, e que ficou tão zangada que não quer saber mais dele. Isabela comunica a Ana que a partir daquele momento ela será sua dama de companhia, porque seu trabalho como babá já não serve mais para nada. Capítulo 34, quinta, 19 de dezembro, Isabela ainda lembra a Ana que na verdade teria que lhe agradecer, pois se ela contasse a Fernando sobre a bofetada que lhe deu, neste momento estaria despedida. Leon pede desculpas a Fernando e se demite da empresa. Yolanda faz desaparecer um colar de pérolas de Isabela para culpar Ana do roubo. Diego avisa Ana que está procurando apartamento para se mudar o quanto antes. Isabela sugere a Fernando que Fanny seja assistente de Henrique e ambos concordam com a ideia. Fernando pede a Henrique que tenha paciência com Fanny, pois ela está passando por um momento difícil. Tamara enfrenta Fanny e exige que deixe Leon em paz. Fanny diz que sua relação com ele já terminou. Tamara dá uma bofetada em Fanny e diz que Leon a abandonou pois ama apenas a ela. Helena enfrenta Tamara quando vê que ela agrediu Fanny e diz a ela que sua amiga não está só. Nicholas diz a Bruno que é evidente que ele sente algo por Manuela.
Bruno concorda, mas diz que ainda lhe dói muito um amor do passado. Fanny aceita feliz trabalhar com Henrique. Isabela pede a Fernando que a ajude a pagar suas dívidas. Ele concorda, mas se surpreende ao ver o valor da mesma. Ana se preocupa muito ao ouvir que Sebastião odeia Isabela e que isso não vai mudar. Nicolas entra no quarto de tarefas das crianças e fica emocionado ao ver que todos estão empenhados nos trabalhos para a surpresa que farão a Jennifer. A convivência de Fanny e Henrique é muito boa, mas na verdade Fanny nem imagina que está sendo usada por ele numa vingança contra seu pai. Jennifer sugere a Johnny que produza um espetáculo cômico no Chicago. Mais tarde, Johnny fala com Fernando para se desculpar e eles fazem as pazes. Yolanda conta a Isabela sobre o plano quanto ao colar de pérolas. Ana diz a Fernando que Sebastião ainda sente muito a morte de sua mãe e isso fez dele um garoto muito sensível. Isabela e Yolanda entram na biblioteca acusando Ana de ladra, na frente de Fernando, e exigem que procurem o colar roubado no quarto de Ana. Elas vasculham o quarto de Ana em busca do colar, mas não o encontram. Na verdade, Luz ouviu o plano de Yolanda e Isabela, e, por conta própria, levou o colar para o quarto de Yolanda. Margarida diz a Fanny que Leon cometeu um erro, mas que ele a ama. Fanny conhece Maurício. Capítulo 35, sexta, 20 de dezembro, Fernando pergunta a Isabela por que sua mãe quer causar problemas a Ana. Ana se zanga com as crianças por escutarem atrás da porta, mas ela, escondida, também o faz. Diego e Ana vão dançar salsa e Helena e Nando irão com eles. Henrique visita Fernando. Bruno fica com ciúmes de Manuela. Margarida aconselha Fanny a perdoar Leon. Tamara pensa em levar Maurício para longe para afastá-lo do pai. Fanny e Leon vão atrás de Tamara. Fernando confessa a Henrique que seus filhos não gostaram que ele tenha se casado com Isabela. Tamara morre em um acidente. Isabela garante a sua mãe que destruirá Ana, mas o fará de uma forma inteligente, que não a denuncie. Fernando anuncia para a sua família que Henrique é o novo vice-presidente da empresa. Johnny propõe a Dorival que coloquem em cena um espetáculo cômico para que consiga pagar sua dívida. Nicolas se zanga ao encontrar Jennifer e Johnny juntos. Ana diz a Diego que os filhos de Fernando são como se fossem seus próprios filhos. Nicolas diz a Jennifer que Johnny está se apaixonando por ela. Leon diz a seu filho que sua mãe foi para o céu. Yolanda pede perdão a Fernando pelo que fez contra Ana. Nando diz a Ana que sabe que seu pai continua apaixonado por ela. Sem que ninguém os veja, Isabela e Henrique se beijam. O resumo da novela Meu Coração é Teu pode sofrer alterações de acordo com a edição. Realizada pelo SBT. Saiba mais em www.resumodasnovelas.online.